A diferença é que o falso Jesus é aquele qual na Bíblia dizem que foi enviado pelo Deus Pai para morrer numa cruz, derramando seu sangue para salvar os pecadores, o qual também dizem que no terceiro dia ressuscitou, pois nada disso é verdade. Dizem também que esse Jesus nunca pecou, pois o mesmo nasceu santo, e que no seu sangue há poder para purificar pecados e salvar o pecador. E nada disso é verdade. Também é dito que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue, o qual simboliza o pão e o vinho, não terão vida eterna, algo que também não é verdade. E assim como nada disso é verdade, existem tantos outros escritos a seu respeito que também não são verdades. Por isso é que os pecadores que assim creem continuam morrendo para nascer de novo e outra vez morrer, pois esse Jesus nada pode fazer para o livrar da morte, a qual todos nós ficamos sujeitos a passar por toda a vida, pois só o verdadeiro Jesus é o único que tem a palavra da verdade que conduz à vida eterna. Por isso, ele fala sobre reencarnação, nos ensinando como vencer a morte, tragando-a pela vitória, para não continuarmos morrendo, para nascer de novo e outra vez morrer, sem nunca ter fim. Pois ele também foi muitas vezes reencarnado, até vencer o pecado. Sendo então aperfeiçoado, passou a ser o nosso Salvador, por intermédio do Espírito Santo da fonte criadora, a nossa eterna Mãe e Rainha do céu, a única que pode vivificar o nosso corpo mortal. Por isso, está escrito que quando ele começou a falar sobre toda a verdade vinda da Deusa Mãe, os seus seguidores começaram a se retirar, ficando apenas os 12, assim como está escrito. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, ou seja, o Santo da Deusa verdadeira. João 6, 66 a 69. Esta é a mais pura realidade. Creia quem quiser, pois o verdadeiro Jesus não foi enviado para morrer numa cruz por ninguém. Ele foi enviado pela Deusa Mãe para pregar o verdadeiro Evangelho que vem dela, a fonte criadora, assim como está escrito em Marcos 1:38. Jesus, porém, lhes disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino da Deusa também a outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Lucas 4:43. Isto sim é verdade, pois Jesus, o verdadeiro, veio transmitir tudo que vem da Deusa Mãe para o mundo, e por não terem aceitado
a verdadeira sabedoria da Divina Mãe, trazida há 2000 anos atrás, o mataram, assim como está escrito. Falamos a sabedoria da deusa em mistério, outrora oculta, a qual a deusa preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2, 7 e 8. Esta é a mais pura verdade, pois o ser humano não aceitou a sabedoria da Divina Mãe e até hoje continuam rejeitando por causa de sua própria sabedoria. Mas, como está escrito, verdade é: aprove a Deusa Mãe salvar os que creem nas suas explicações divinas, ainda que pareça uma verdadeira loucura, assim como está escrito em 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria da deusa o mundo não a conheceu por sua própria sabedoria, aprove a deusa salvar os que creem pela loucura da pregação, isto é, das suas explicações divinas. Mas vós sois dela, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte da deusa sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, 30. Verdade verdadeira, pois Jesus, o Cristo, da parte da Deusa Mãe, tem se tornado verdadeira sabedoria para os que nele creem, pois a Mãe, por meio do Filho, é a redenção de todos. E isto porque o Filho tem andado conforme a justiça divina, por isso tem sido santificado e aperfeiçoado, tornando o Salvador de todos que lhe obedecem, assim como está escrito em Hebreus 5, 9. E Jesus, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, 12 a 14. Glória a Deusa, aleluia! Que todos ouçam o Evangelho da salvação, transmitido pelo Filho da Deusa, palavra da verdade, que traz libertação e redenção a todos. Pois fora do Evangelho da Mãe, por meio de seu Filho, não há salvação e nem vida eterna. Por isso disse o próprio Jesus que ele foi enviado para pregar o Evangelho do Reino da Deusa, como já foi dito em Lucas 4, 43. É verdade. Devemos colocar as instruções da deusa em prática, pois, como já foi dito, Jesus se tornou causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Pois, como está escrito, verdade é: só os que fazem a vontade da Mãe são os que entrarão no reino dos céus. Por isso, assim, disse Jesus ao Cristo, e continua dizendo em Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Nem todo
O que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade da minha mãe que está nos céus. Mateus 7, 21. Com toda certeza, só os que ouvem os ensinamentos da mãe e têm o prazer de as praticar são servos prudentes, ou seja, cheios da sabedoria divina, pois não adianta ficar falando em Deus, cantando bonito, orando e chamando pelo nome do Senhor, se anda contrário às instruções divinas. Por isso assim diz o Cristo.